Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, estamos começando mais uma aula de robótica pela Engebot Robótica Educacional. Então, hoje nós vamos falar sobre Scratch 3, ok? Para iniciar nossa aula, esse aqui é o ambiente de programação do Scratch. Eu vou passar algumas informações básicas que a maioria de vocês já devem conhecer, ok? E depois a gente vai fazer uma programação, beleza? Então vamos lá. Para quem não conhece ainda aqui o ambiente de programação do Scratch 3, nós temos aqui a área de ação, certo? Onde acontecem as animações, acontecem os... Se a gente criar um jogo, ele vai funcionar aqui nessa telinha. A gente pode, inclusive, apertando nesse botão, deixar ele em tela cheia ou voltar para aquela tela que nós estávamos. Além disso, aqui nós temos a parte, o local onde a gente faz a programação, se a gente estiver na aba de código. Também a parte de modificação ou de criação de imagens aqui na fantasia. E também a parte de som aqui para gravação de som, ok? Aqui embaixo nós temos algumas informações sobre os atores que nós estamos com eles selecionados, certo? O nome do ator aqui, a posição dele na tela, ok? Bem como outras coisas como o tamanho, que eu posso modificar o tamanho desse personagem, certo? E a direção com a qual ele se desloca, ou com o formato como ele fica, de acordo com os deslocamentos que ele faz. Aqui embaixo nós temos como acrescentar atores, a nossa animação, e aqui na lateral como acrescentar cenários, né? Quando a gente tem cenários diferentes aqui atrás, imagens diferentes para cenários diferentes, a gente vai ter essa lista também aqui, ok? Para a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar apenas com atores, certo? Então aqui nós temos o nosso ator 1, certo? Que é o gatinho, que é o ator base do nosso programa aqui. Então, uma coisa que dá pra gente fazer com ele, já que ele é um desses personagens que já vem direto, né, no programa, é alterar a fantasia. Então aqui nós temos as fantasias. E a alteração mais simples que a gente pode fazer é pintar esse personagem com cores diferentes. Por exemplo, eu posso escolher uma cor aqui, certo? Ele vai dando a numeração aqui em cima do número da cor que eu estou utilizando. Por exemplo, a cor 100, certo? E eu posso vir aqui, ó, clico aqui no bloco preencher, aqui nesse botãozinho preencher, e eu posso alterar a cor das partes do meu personagem, certo? E aí ele modifica toda a cor lá, beleza? Então eu vou voltar aqui no código agora para mostrar uma programação de como a gente pode estar fazendo a movimentação desse personagem, e vocês vão ver que não é um erro, mas a gente vai precisar fazer uma modificação depois. Para começar isso, eu vou deixar a nossa movimentação aqui do nosso personagem configurada para quando eu apertar essa bandeirinha verde aqui, ó, que é digamos, o botão iniciar do nosso projeto. Então, para que ela fique vinculada, eu vou vir aqui, código, aba código, venho aqui nesse botão eventos. E eu vou pegar aqui o primeiro bloco, que é quando bandeira verde for clicado. Arrasto, clico, seguro e arrasto aqui para o nosso ambiente de programação. Depois disso, eu vou pedir para que o nosso personagem ele fique trocando a aparência. Então eu vou buscar aqui, ó, no botão aparência, próxima fantasia. Dessa forma que está aqui, eu já consigo fazer ele movimentar. Observe, eu vou clicar na bandeirinha verde, ele muda, no caso, tanto a cor como a posição de algumas partes. Por que ele muda a cor? Porque lá na fantasia, aqui no bloco, na aba fantasia, eu só mudei a primeira fantasia. Então eu preciso vir aqui na segunda e alterar também a segunda fantasia. Aqui, ó, a mesma cor, eu vou buscar a cor 100, certo? Não vou modificar os outros, aqui o bloco preencher, e eu clico nos locais onde eu quero pintar. Então agora eu tenho a mesma cor, certo? Quando eu digo cor 100 é porque aqui, ó, quando eu puxo até o final, que foi onde eu deixei, aqui o nome cor fica 100.
certo? Isso pode ajudar na hora de você pintar com cores diferentes e manter a mesma tonalidade nas diversas fantasias. Então agora quando eu aperto, ele não muda mais a cor, mas toda a vida para poder mudar a fantasia, né, mudar a posição do nosso ator, eu tenho que apertar na bandeira verde. Para deixar isso automático, o que, é que a gente pode fazer? Eu vou afastar aqui, ó, o próximo fantasia aqui para baixo, vou vir aqui no botão controle e vou buscar o sempre. Esse sempre ele funciona como um loop de repetição infinita. Ele vai, toda vida que a programação, o código, chegar nessa parte da leitura, ele vai executar tudo que tem aqui dentro e depois vai repetir. Tudo que tem aqui dentro e depois vai repetir. Ok? Então eu vou pegar o próximo fantasia, vou botar aqui dentro e vou testar. Olha o que vai acontecer. Ele começa a modificar automaticamente, né? Mas muito rápido. Para eu diminuir essa velocidade, eu vou buscar aqui ainda na aba controle, esse bloco espere 1 segundo. E vou colocar aqui. Quando eu aciono agora, ele movimenta bem mais devagar, ok? Ah, professor, está muito devagar, não tem problema. Você pode vir aqui e diminuir esse número, ou seja, você vai ter que usar um número com vírgula, no caso da gente aqui com ponto, né? Então, eu vou botar 0,5, seria metade de 1. Então, ele fica um pouquinho mais rápido, ok? Feito isso, eu vou buscar um outro personagem, tá? Só pra gente ter ideia aqui. Vou buscar aqui, por exemplo, esse dinossauro aqui, o dinossauro 3, certo? Vou clicar nele. E ele, a princípio, ele fica parado, né? É claro, mesmo que eu aperte na bandeira verde. Isso acontece porque eu não programei ele. Então, aqui no gatinho, ó, ele tem a programação, no dinossauro ele não tem. E ele também tem mais de uma fantasia, ele tem 5 fantasias, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer a mesma programação aqui, ó. Eu seleciono o dinossauro, eu venho em eventos, quando clicar em bandeira verde, venho em controle, busco o bloco sempre, busco o espere 1 segundo e em aparência busco o próximo fantasia, certo? Então eu tenho essa configuração base. Quando eu aperto play, ele começa a movimentar automaticamente também, só que bem mais lento por conta da velocidade que eu botei. Vou diminuir aqui para 0,3 nesse caso. Vamos testar aqui para ver como é que fica. Ok, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, além deles ficarem se movimentando parados, eu vou fazer com que eles se desloquem na tela, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou trabalhar o seguinte, primeiramente, eu vou fazer com que ele se mova. Então, eu vou trabalhar aqui com a aba movimento aqui, ó, a bolinha movimento. Então, eu vou botar mova 10 passos só para a gente testar como é que vai ficar isso aí, certo? Vou botar ele aqui dentro. Pode ser depois do próximo fantasia, mas pode ser antes ou pode ser aqui também, desde que ele esteja dentro do sempre, ok? Então, vou apertar na bandeirinha verde, olha o que vai acontecer com o dinossauro. Ele se move, certo? Só que ele se move e ele vai, digamos assim, ficar preso ali no canto, ó. Ficou preso lá no canto, tá? Então, para que isso não aconteça, ele fique preso, eu preciso automatizar mais ainda aqui minha animação, certo? Então, eu vou trabalhar com a questão das bordas, ok? Então, para eu trabalhar com essa questão das bordas, eu vou usar um outro bloco que também está aqui na bolinha de movimento, que é se tocar na borda, volte, ok? Então, eu vou botar ele aqui embaixo, ó. Se tocar na borda, ele vai voltar, beleza? Então, eu vou clicar aqui na bandeirinha verde, ó, e olha o que acontece. Ele vai se deslocando para o lado. Quando ele chega lá na borda, ele volta. Só que tem mais um problema. Quando ele voltou agora, ele voltou de cabeça para baixo, certo? E só quando ele bate na outra borda que ele vira novamente. Para isso não acontecer, dele ficar de cabeça para baixo, eu tenho que modificar o formato de
formato de giro, digamos assim, que ele faz, certo? Então eu vou usar esse outro bloco, só que eu vou usar ele lá em cima, ó, antes do sempre. Ele vai dizer o seguinte: defina o estilo de rotação para esquerda, direita, tá certo? Então aqui, ó, na direção ele está com esse aqui, que é o rotação completa. Aqui eu tenho esquerda, direita, e aqui eu tenho não gire. Eu posso modificar aqui, certo? E eu posso também usar esse bloquinho que tem aqui. Então o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu clicar na bandeira verde, o pássaro ele está movimentando, ele está indo para o lado, ele bate na borda e agora ele volta sem girar, ok? Se eu quero agora que o gatinho faça a mesma coisa, eu também preciso programar ele. A programação dele não está completa. Então eu venho aqui, vou trabalhar com o mova, certo? Vou trabalhar com se tocar na borda volte. E também o define estilo de rotação para esquerda e direita, certo? Selecionando aqui também. Feito isso, agora os dois se deslocam, ok? E quando eles tocam na borda, eles vão retornar sem virar de cabeça para baixo, certo? Se eu quiser que a movimentação seja um pouco mais rápida, é só aumentar a quantidade de passos. Por exemplo, aqui ele está com 10, vou botar para 20 no gatinho. Então, quando eu aperto aqui, ó, ele vai andar, ele vai se deslocar bem mais rápido. Então, ele chega lá na borda com mais rapidez também. Ok? Então, para a nossa aula hoje, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos mãos à obra, né? Tchau, até mais.